Olá, bom dia a todos. Hoje iremos apresentar para vocês um caso um tanto quanto complexo e que traz uma certa indignação para aqueles que nos ouvem, porque envolve uma adolescente de 15 anos que gravou o próprio estupro como uma forma de denunciar uma série de abusos que sofria desde a sua infância. O acusado desses abusos, um empresário alemão de 75 anos chamado Wolfgang Brog, que foi casado com uma tia materna da adolescente. Esses abusos aconteciam desde os seus 6 anos de idade, conforme ela relata, onde ela diz que o empresário exigia que ela usasse certos tipos de correntes, roupas, algemas, dentre outros utensílios, além de ser obrigada a colocar piercings no próprio rosto. Importante demonstrar que o contexto em que a menina vivia já era um contexto extremamente complicado, pois até os seus 5 anos de idade, o seu pai era falecido e a sua mãe estava presa, razão pela qual ela vivia com a tia paterna, que inclusive foi a tia que ajudou ela a denunciar os estupros quando ela tinha 15 anos. Nesse período, até os seus 5 anos de idade, a mãe foi solta e trouxe a menina para morar com ela, onde ela começaria a viver o verdadeiro inferno na sua vida, pois a partir dos seus 6 anos de idade, que foi neste período que a mãe foi solta, ela passou a morar com a mãe, o alemão Wolfgang, e a tia materna, que era então a esposa do alemão. A mãe, ao tomar conhecimento desses abusos através da criança, ela, ao invés de denunciar o caso à polícia, resolveu tirar proveito da situação, propondo ao empresário que ele lhe fizesse pagamentos em troca do seu silêncio. Assim, dessa forma, ela viabilizaria os abusos realizados por ele. Dessa forma, segundo a polícia, a mãe, a tia e o Wolfgang agiam em conjuntos. Até que, ao completar 15 anos de idade, a vítima encontrou coragem para denunciar o caso à polícia, através de um vídeo que foi gravado por ela mesma, onde mostrava ela sendo abusada e estuprada pelo Wolfgang, além de demonstrar que ela estava usando as roupas, as algemas que ele exigia que ela usasse. As investigações dessa denúncia revelaram não apenas os abusos praticados pelo Wolfgang, mas uma série de outros crimes que também foram cometidos, os quais foram devidamente investigados. Após a divulgação do vídeo, foi exposto uma grande rede de exploração sexual comandada pelo alemão Wolfgang. Ele é proprietário de uma pousada chamada Cheiro de Mato, que fica localizada na região da Mata de Manaus, a cerca de 120 quilômetros da cidade, no meio da floresta amazônica. Lá, por meio de embarcação privada, ele trazia as jovens para a pousada e oferecia aos hóspedes. Após a investigação, foi encontrado outras vítimas que sofreram abuso do alemão enquanto eram jovens. Após a denúncia, a mãe da jovem foi presa, porém solta na audiência de custódia. Após um tempo, foi presa novamente. Já o alemão fugiu para a Alemanha a fim de escapar da denúncia. Por fim, cabe salientar que o vídeo da jovem serviu como uma grande prova dos abusos que ela sofria e como uma forma também de expor a exploração sexual que ocorria naquela região. Essa matéria foi publicada no dia 21 de maio de 2023 e traz alguns pontos importantes. O primeiro, é o concurso de crimes, onde a vítima ela relata que ela foi estuprada, Vai salientar que ela começou a ser estuprada desde os seus 6 anos de idade. Então se trata de um estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. E também exploração sexual de menores, visto também no Código Penal, no artigo 218-B, que trata do crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Foi comprovado que esse alemão ele também era responsável, além do estupro dessa vítima, que ele estuprou desde os 6 anos até os 15 anos de idade. Ele também era responsável por exploração sexual de menores. Ele trazia uma certa quantidade de vulnerável nas embarcações do Amazonas até uma pousada chamada Cheiro de Mato. Para lá, esses vulneráveis se relacionaram com os hóspedes daquela pousada. A matéria não deixa clara se era com a finalidade de obter lucro, ou vantagem econômica, mas se fosse o caso, aplicaria também, além da pena, multa. Vale salientar também que essa vítima, que foi estuprada desde os 6 anos de idade até os 15 anos, ela não tinha pai, e ela morava com a tia paterna. E a mãe dela, que é o agente garantidor também, estava presa. E assim que a mãe foi solta, foi aí que ela começou a ser abusada, porque essa mãe começou a se relacionar com esse alemão, e
Além disso, ela também se beneficiava com esse estupro da filha, pois o alemão também negociava com a mãe dela, com essa questão da exploração sexual também, para obter vantagem econômica com esse estupro dessa vítima. A mãe da vítima vulnerável, que era estuprada desde os 6 anos de idade, foi presa, porém o alemão ele conseguiu fugir. Assim, por se tratar do agente garantidor, ela responderá então por omissão imprópria, por não ter agido, não ter denunciado, não ter tentado evitado esses constantes abusos aí com sua própria filha. Ela também responderá pelo o resultado do crime junto com o autor, né, que é o alemão. Agora falando a respeito da pena, a respeito do concurso de crime, vai implicar na majoração da pena. Além disso, do estupro de vulnerável, né, que foi um crime continuado, pois dos 6 anos até os 15 anos, são 9 anos aí, né, cometendo o mesmo crime. E o artigo 71 do Código Penal diz: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, deve subsequente ser havido como continuação do primeiro, aplica-lhe-se a pena de um só dos crimes, se idêntica ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. No desdobramento do caso, a mãe da vítima foi presa, porém o alemão ele conseguiu fugir, e o alemão ele se negou, né, sobre as acusações. Encontraram depois uma conversa dele com a mãe da vítima, dizendo que ele não voltaria para o Brasil por tão cedo, por causa dessas acusações feitas por ele, e ele disse que não fez nada disso. Todas as acusações é construída, não tem nenhuma prova sobre isso, tá? Eu nem sei de quem eles estão falando, que mulheres são isso. Eu não voltar para o Brasil naquela situação agora. Claro que eu quero voltar para o Brasil, mas nessa situação, no momento, é muito difícil. A condenação do empresário alemão Wolf Brogg, de 75 anos, a 30 anos de prisão por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição, proferida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, revela não apenas a gravidade dos crimes cometidos, mas também a complexidade das estratégias de defesa adotadas e os aspectos processuais envolvidos. Além de Brogg, que foi condenado por estupro de vulnerável, a mãe, a tia e o irmão da vítima foram enquadrados no crime de exploração sexual de criança e adolescente. A decisão judicial determinou a perda do poder familiar dos réus com o vínculo de parentesco com a vítima, além de sentenciá-los a indenizar a adolescente por danos morais decorrentes do abuso sofrido. O empresário deverá pagar à vítima o valor de 50 mil. A mãe e a tia deverão pagar um valor de 20 mil e o irmão 10 mil. Nós entendemos que essas acusações são infundadas, tendo em vista que a mãe da vítima era usuária de drogas e desconhecia desses abusos até que a filha registrou o vídeo do estupro. Quanto ao empresário, consideramos que essas acusações são construídas. Entretanto, a alegação de ausência de provas não se sustentou diante do vídeo gravado pela vítima, que serviu como prova dos abusos. Preferimos, então, não refutar essa prova material apresentada. Quanto à tentativa de isentar a mãe da vítima, a sentença evidenciou sua participação ativa nos crimes, recebendo pagamentos por permitir esses abusos. A alegação de que a mãe era usuária de drogas não foi suficiente para afastar a responsabilidade penal. A fuga de Brogg para a Alemanha, antes da conclusão do processo, prejudicou a possibilidade de defesa plena e a colaboração com a justiça brasileira, comprometendo seu direito de ampla defesa e ao contraditório. Reconhecemos também desde já a seriedade das alegações. No entanto, é essencial reafirmar os princípios fundamentais, que ninguém pode ser condenado sem prova concreta, sem contraditório e sem ampla defesa, né? O seu Wolf, ele vem sendo acusado de uma série de crimes que poderia vir a configurar o concurso material
de crimes ou até mesmo um concurso continuado de crimes. Porém, referente ao crime de exploração sexual, que foi alegado que na sua pousada, servia como local para este fim, contudo, essa narrativa ela carece completamente de respaldo probatório, não há uma única prova concreta que comprove que o Sr. Wolff ele tivesse conhecimento, participação, anuência, que existia essa prática, essa conduta, na verdade, criminosa no seu estabelecimento. Ao contrário, os hóspedes e vizinhos informam que nunca viu algo suspeito e que lá, era um ambiente familiar onde seu Wolff era um idoso, muito gentil. Referente ao crime de estupro de vulnerável, que a suposta vítima informa que tinha sido abusada desde os 6 anos, porém existe um único elemento probatório que seria um vídeo que aparece uma jovem de 15 anos. Então, referente à idade para ser aplicado o estupro de vulnerável, a gente consegue estar retirando essa tese. Referente ao crime de estupro, o artigo 313, que, superada a tese do estupro de vulnerável, poderia vir a aplicar essa tese, porém não há qualquer indício de violência ou grave ameaça, Então, o vídeo ele não demonstra a resistência da vítima, tampouco atos que revelem dominação, ou até mesmo uma violência psicológica, um contexto de submissão forçada, Referente à senhora Ana e à senhora Maria, que seria a mãe e a tia da vítima, não há sequer, nenhuma prova de qualquer conduta criminosa a elas atribuídas. Na verdade, o seu nome aparece nos autos de forma genérica, sem indicação de qualquer ato concreto e, no caso, imputar qualquer responsabilidade apenas por vínculo familiar com a vítima ou pela relação de parentesco com o réu, A tia, no caso, era esposa do réu. No caso, seria um grave desrespeito à responsabilidade, penal pessoal, que, no caso, exige a conduta individualizada para uma responsabilização criminal. O presente caso envolveu graves acusações de estupro de vulnerável e exploração sexual, que resultaram na condenação de Wolfgang Brogg e de familiares da vítima, como sua mãe e seu irmão, com imposições de penas privativas de liberdade, perda do poder familiar e indenizações por danos morais. A decisão judicial considerou principalmente a gravação realizada pela própria vítima como prova determinante. A defesa, contudo, apresentou argumentos relevantes questionando a inexistência de provas concretas quanto aos supostos abusos anteriores à adolescência da vítima e a inexistência de indícios materiais que vinculem o empresário à prática de exploração sexual. Ressaltou-se ainda que a pousada mencionada operava de forma regular e familiar. Apesar da robustez das alegações defensivas, o juiz entendeu pela condenação, acolhendo a versão apresentada pela acusação. O caso evidencia a complexidade das questões probatórias em delitos dessa natureza, destacando a importância da observância rigorosa aos direitos fundamentais, com a ampla defesa, o contraditório e a presunção de inocência. Então, encerramos aqui a exposição deste caso e de antemão agradeço a atenção de todos. Obrigado.